Começa aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação: Renata Flores e Ricardo Magalhães. Olá, eu sou a Renata Flores e eu começo agora o primeiro episódio da série de podcasts Pensamentos Mágicos. Dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu aqui sozinha no estúdio da Compasso e o nosso convidado e idealizador do projeto, Ricardo Magalhães, lá na sede dos Pensamentos Mágicos. Bom, do Ricardo você já deve ter ouvido falar, então eu vou pedir para ele fazer um breve histórico da trajetória profissional dele. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Renata, e você? Tô ótimo. É um prazer. O prazer é todo Olha, nosso. Eu comecei a escrever muito jovem. Meu primeiro livro publicado foi em 1995 e são mais de 27 títulos. A maioria deles é autodesenvolvimento, o antigo autoajuda. É bom se trocar a nomenclatura porque acabaram estragando esse termo. Então, dentre eles, alguns romances, como Do Outro Lado da Vida, Um Passado Bem Presente, Marcas da Fé. Então, são títulos voltados para esse universo da literatura, autodesenvolvimento e romance. E em 2000, eu escrevi uma coleção de livros que eu denominei Coleção Pensamentos Mágicos. Ela é destinada para o público adulto. São 12 títulos do cotidiano: amor, dinheiro, trabalho, amizade. São várias ações da literatura autodesenvolvimento. Então, composto por uma coleção de 12 livros. E agora, recentemente, o ano passado, essa coleção, que tem o nome Pensamentos Mágicos, deu origem à série de livros infantis que é a Pensamentos Mágicos, a Turma dos Pensamentos Mágicos. Agora, Ricardo, então, eu queria que você começasse a contar pra gente como é que surgiu o programa educacional Pensamentos Mágicos e quais são os diferenciais que ele traz da literatura paradidática, além, claro, dos seus objetivos culturais. A coleção de livros, como eu falei, autodesenvolvimento, que tem o título Pensamentos Mágicos, o objetivo justamente é trazer assuntos importantes para que o adulto entenda em várias áreas a grande importância de transformação interior, a compreensão pela vida do ponto de vista mais profundo da palavra. E da série Pensamentos Mágicos, que tem como objetivo principal o universo infantil, ela tem justamente esse mais forte objetivo, que é levar para as crianças uma nova visão da literatura, além da literatura, a compreensão do entendimento do que se lê. Porque eu costumo observar na literatura infantil, nós observamos um objetivo claro e definido, que é o entretenimento, que é o lúdico, que tem essa força entre as crianças, e é muito importante a criança ter essa magia do entendimento através da literatura e ela aprender com essa literatura, essa necessidade de ler. Ler não só, mas compreender o que se lê. A literatura da série Pensamentos Mágicos, ela vai além desse entendimento cultural. Ela faz com que a criança entenda o processo desse universo de compreensão dos verdadeiros valores da educação. Então, ela prima justamente por esses princípios educacionais, tão distante de todos nós, que é o amor, o respeito, a amizade, o entendimento fraternal, com a amizade que nós devemos desenvolver de fato, não a amizade por interesse, mas a amizade profunda do humanismo, o respeito que nós devemos ter pelo próximo, esses princípios
estão contidos na literatura Pensamentos Mágicos. Engraçado, Ricardo, que quando eu li o projeto, teve uma frase, que eu não me lembro de quem, mas que me chamou bastante atenção, que é: imitar a realidade brincando aprofunda a descoberta. Essa frase, ela é genial, né? Porque é exatamente isso que a criança faz. Ela vai imitando a realidade naquelas brincadeiras dela, e é aí que ela vai descobrindo esse mundo real da gente, né? O mundo dos adultos, né? Pois é verdade, sim. A literatura Pensamentos Mágicos, ou seja, o objetivo do programa educacional Pensamentos Mágicos é esse bem maior que a criança tem quando observa esse entendimento através da compreensão. Porque ler talvez se estimula muito nas escolas, os pais chamam a atenção da criança para que ela leia e tal, mas um compromisso mais literário, um compromisso mais didático, um compromisso mais voltado para o universo escolar. Mas a literatura infantil, ela carece de um acompanhamento, de um envolvimento paternal e maternal, onde esse conjunto de ações faz com que a criança entenda essa participação dos pais e educadores no entendimento do que se lê. Então, esse envolvimento é muito importante, e a Turma dos Pensamentos Mágicos mostra essa necessidade para pais, educadores e principalmente para a criança. Exatamente, essa seria já a minha segunda pergunta que você já respondeu. E aí eu faço uma parte, como mãe, né, dos meus 2 filhos, o que eu fazia era ler junto, né? Então, quando eles começaram a aprender a ler, eu falava assim: a gente vai ler o seguinte, eu leio 2 frases e você lê mais 2, e a gente vai se entendendo. Essa participação, né, não da criança ficar ali sozinha ou o pai lendo o livro inteiro, eu acho que é essa troca, né, essa mistura do pai, do filho, da mãe, da filha, é que faz com que a criança tome esse gosto pela literatura. Não sei se você concorda. Exatamente. O que a nossa atenção é mostrar para pais e educadores que as crianças, elas estão num outro tempo hoje. Elas não querem apenas ler uma história, mas elas querem entender no contexto em que elas vivem. Sim. A importância daquilo que se lê. Então, a criança, ela vai além de nossa até interpretação. Muitas vezes a gente está pensando que está ensinando a criança e ela está nos ensinando. Exato. E ela nos dá sinais que nós precisamos inovar essa maneira de abordagem cultural, educacional. Elas buscam essa inovação da qual isso participa diretamente os pais, porque estão diretamente com elas constantemente. E os educadores, evidentemente, têm essa obrigação, essa responsabilidade de mostrar que a literatura, o ler, não é apenas para passar o tempo ou mesmo para aprender um determinado assunto e dele fazer uso. Não, ele é, acima de tudo, uma necessidade de transformação. Quando nós lemos, nós precisamos absorver um conceito, absorver uma compreensão, principalmente quando a literatura é de autodesenvolvimento. E a Pensamentos Mágicos, a Turma dos Pensamentos Mágicos, busca justamente isso, levar para a criança essa mudança, essa compreensão, a confiança, a grande necessidade de autossuperação e de superar limites. Legal. É isso aí. Ricardo, foram compostas algumas músicas a partir de cada livro da série, e eu queria saber se elas seguem o mesmo objetivo educacional. Também gostaria que você falasse um pouco dessa produção musical, dos apoiadores. É muito interessante essa pergunta e é importante, porque ela justamente mostra que a literatura, quando ela ganha a musicalidade, ela contempla uma compreensão muito mais ampla da criança. Então, ela vive
de repente, um universo musical que conta histórias também que completam essa vivência que ela está tendo com a literatura. Não é? Então é importante que a criança ouça, cante, participe dessa alegria, dessa energia. E a Turma dos Pensamentos Mágicos foi muito interessante essa evolução, porque com muita criatividade, alguns compositores de renome compuseram músicas que trazem esse universo infantil para a música, em conjunto com os personagens da Turma dos Pensamentos Mágicos. Então, são 11 músicas que contemplam o primeiro livro da série, que é As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, quando tudo começou. São 11 músicas, e essas 11 músicas muito interessantes e de um poder de influência vibracional muito bacana. Elas são originais e genuinamente brasileiras. Isso, os compositores são Lula Barbosa, Ricardo Vinícius, Alexandre, pessoas que deram contribuições e que as músicas realmente merecem uma atenção e nós acabamos cantando essas músicas de uma forma muito mais de envolvimento com o texto do livro, porque cada música fala de um personagem, que são 7 personagens, e 2 deles são aqueles que interagem com os pensamentos mágicos. Então é muito bacana. Claro, e o envolvimento das crianças com certeza deve ser incrível, porque agregar a literatura e a música e ainda a presença dos pais naquele momento da leitura deve ser incrível. E a música, ela completa esse entendimento, né? Então, são músicas que precisamos divulgar, porque elas são músicas educativas e que reiteram esses grandes princípios da educação, que é o respeito, que é o amor, que é a família. Precisamos mostrar para as crianças a necessidade da família não como uma participação humana, mas sim uma participação de crescimento como pessoa. Sem a família, o homem fica sem norte, né? E a criança precisa encontrar em seus pais e irmãos um conjunto de evolução e de educação. Bom, Ricardo, é aquilo, continuamos aqui, eu sozinha no estúdio da Compasso e você aí na sede dos Pensamentos Mágicos, mas a nossa conversa tá incrível e eu não queria que ela acabasse. Então, vamos começar a falar um pouquinho dos videoclipes. Existem esses videoclipes, eles vão ser lançados quando? Eles são a partir dessas músicas que você me contou? Então, a partir dessas músicas, nós resolvemos, algumas pessoas que são responsáveis pela parte musical, que é a Gravodisc, o Elcio, a Cris da Gravodisc, que é a gravadora que produziu as músicas, né? Inclusive pela necessidade de trazer para as crianças o áudio e o vídeo. Então, dessas 11 músicas foram produzidos 3 videoclipes nos estúdios da Gravodisc. E quem fez a produção desses videoclipes foi Antônio Carlos Rebesco, da Pipoca Cinevídeo, que nós chamamos ele carinhosamente de Pipoca. Ele produziu esses vídeos e ficaram belíssimos. E dentro em breve nós vamos colocar no canal do YouTube para que as crianças, os pais, os educadores tenham acesso a esse conteúdo fantástico. Que ótimo. Bom, agora eu vou partir para o espetáculo musical que vocês estão preparando e que eu li sobre e fiquei extremamente curiosa. Tem um monte de pergunta aqui. Mas vamos começar. Eu queria que você contasse um pouquinho que espetáculo é esse, quem vai assinar a direção, o roteiro, se vocês já têm o lugar, o teatro onde vai acontecer a estreia. Sim, essa parte é muito bacana também porque mostra a evolução da Turma dos Pensamentos Mágicos. Nós temos literatura, que com o primeiro livro da série que nós denominamos As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, quando tudo começou. Depois vieram as músicas,
que contemplam o contexto da história e dos seus personagens. E agora o videoclipe, que vai ser lançado em breve, eu acho que ainda na metade do ano, até o final da metade do ano, nós teremos esses videoclipes disponíveis para todos. E depois, uma coisa que trouxe, uma puxou a outra, que é justamente a arte. Então a gente vê que é literatura, música e arte. A arte vem contemplar, vem completar essa grande evolução da Turma dos Pensamentos Mágicos, que vem trazer para as crianças, para os pais, para os educadores, algo tão genial que é a educação sobre os princípios mais fundamentais que nós sempre gostamos de comentar, que a educação tem 2 princípios, que é pensar com consciência e agir com justiça. Porque pensar, todo mundo pensa, né? Pensamos todos os momentos da nossa vida, mas pensar com consciência, pouco fazemos. Então, pensar é uma arte, é um princípio educacional. Então, precisamos melhorar o nosso pensamento, precisamos elaborá-los com cuidado. Então, as crianças, hoje, como eu falei, a criança ela é muito mais evoluída do que nós podemos imaginar. Elas já nascem evoluídas. É um processo da evolução humana que as pessoas pouco percebem, mas as crianças vêm dando esses sinais de evolução natural. E os pais não podem ficar na retaguarda, tem que estar andando no mesmo nível ou procurando entender esse processo evolutivo da criança. E o teatro, ele vem justamente trazer momentos importantes dessa educação com princípios. Estamos falando de nada mais, nada menos, que vai dirigir a peça teatral, o espetáculo musical, As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, como Renato Pietro, que é ator, diretor de teatro, uma pessoa muito conhecida no meio e competente. Então ele vai dirigir a peça As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, o musical. E tem a assinatura do roteiro Cyrano Rosalém, também ator, diretor de teatro e roteirista. E o elenco a gente vai deixar para uma outra ocasião. Olha aí, vamos falar disso em outro podcast. Nós vamos estrear primeiro em São Paulo, sim, né, no Teatro das Artes, que fica ali no Shopping Eldorado. Isso. E a gente está aí com essa complicação desse vírus, né, dessa pandemia, mas nós não devemos nos assustar, devemos continuar trabalhando, continuar agindo como nós estamos fazendo assim, tomando todas as precauções, evitando esse contato aí diário, como nós fazíamos antes do vírus, né? Valendo-se de todos esses cuidados, em futuro breve nós vamos estrear, mostrar para o paulistano, para o paulista, essa peça teatral que nós desenhamos com maior carinho e amor. Sim, uma pergunta, Ricardo. Na peça, vocês têm um personagem central, que é o Felipe. E eu estava lendo um pouco, né, da sinopse e eu entendi que vocês vão versar sobre alguns temas de bullying, é isso ou não? Esse primeiro livro, foi interessante você perguntar no tempo certo, porque o primeiro livro, As Aventuras dos Pensamentos Mágicos, o tema dessa primeira obra é um assunto muito difícil de se tratar, que é o bullying, o constrangimento humano, moral, que nós costumeiramente observamos, infelizmente, esse processo comum. Não é normal, mas é comum. E a criança, ela tem diretamente essa agressão e constante nas escolas, principalmente, nós observamos muito isso. E o bullying, ele é um gerador de vários assuntos deprimentes e, dentre eles, de grande peso e dor na sociedade, que é o suicídio. Nós observamos que na mortalidade infantil, o grande índice está, infelizmente, no suicídio.
a criança dá cabo da própria vida porque se vê constrangida, destruída em seus princípios, em sua esperança, em suas ações. E muitas vezes a criança que pratica o bullying, ela pratica aquilo, às vezes nem percebe do mal que está cometendo, porque aquilo está sendo uma atitude comum entre os seus coleguinhas. Então, a Turma dos Pensamentos Mágicos, o primeiro livro da série, traz esse assunto, que é muito mostra para a criança, né? Que é possível superar esse problema tão inoportuno e que a gente precisa dar cabo desse problema, não a criança e nós, adultos, darmos cabo da própria vida em razão de um constrangimento e de termos limitações, como sabemos, todos nós somos limitados. Então, é encontrar a porta e entrar por ela, através dela nós temos um universo de possibilidades, porque o reino das possibilidades existe dentro do universo da Turma dos Pensamentos Mágicos. Muito interessante esse assunto vir, porque a gente precisa falar sobre isso e ainda na literatura infantil, ou seja, as próprias crianças vão poder debater, discutir, pensar sobre isso, né? Bom, vou agora para minha última pergunta, Ricardo. A gente já está com muita novidade da Turma dos Pensamentos Mágicos, mas eu gostaria de saber quando é que as músicas vão ser disponibilizadas nas mídias digitais, se você já tem uma data para isso, e a partir de quando e quais são as gravadoras que vão fazer esse lançamento. Bom, esse é um outro assunto também muito bacana que está sendo desenvolvido agora, no mês de abril. As gravadoras Gravodisc e Atração, elas são as responsáveis pela inserção, pelo lançamento das músicas no universo digital. Spotify e outras tantas mídias digitais receberão o lançamento da Turma dos Pensamentos Mágicos, o musical. E então, nós esperamos que em alguns dias isso já comece a ser divulgado na mídia digital, né, nos canais de redes sociais, e isso venha em breve para que todo mundo possa ouvir as maravilhas do universo musical da Turma dos Pensamentos Mágicos. Então, eu acredito que mais um mês ou antes disso, nós já temos notícias e já podemos acessar as mídias digitais e ouvir as músicas. Excelente. Bom, Ricardo, hoje a gente está no dia 2 de abril, mais ou menos 2 semanas de isolamento social que a gente tem aqui no Brasil. As escolas estão fechadas há mais ou menos ou quase 15 dias, né? Então temos muitas crianças em casa de todas as idades, né? De 1 a até 18 anos, principalmente. Eu estou falando de uma faixa etária que demanda muita energia, muito tempo de nós, pais, né? E eu queria que você falasse um pouco de como que essas relações novas, né? De o tempo inteiro dentro de casa, confinados, como é que elas vão se estruturar a partir de agora? A gente tem entrevistas de psicólogos, psiquiatras, médicos, educadores, espíritas, falando sobre isso, e cada um vem com um conselho e vem, enfim, com uma didática diferente para os pais, né? E eu vejo que muitas vezes os pais estão completamente perdidos, muitos fazendo home office, tentando dar conta do trabalho em casa, o trabalho deles profissional, o trabalho da casa e a relação com seus filhos. E eu percebo que isso talvez não esteja sendo muito bem estruturado. Tá difícil para os pais, Ricardo. Verdade. Eu vou dividir isso, nessa situação, em duas, né? Nós observamos que o mundo, não é o Brasil, mas o planeta Terra, passa por uma transformação significativa, onde nós observamos, não só do ponto de vista físico, humano, mas nós observamos uma transformação mental. O que é a transformação mental? É o pensar no que nós estamos vivendo. Essa mudança repentina do vírus que veio vindo e tal, e nos pegou a todos, nos colocando em casa para que
esse momento seja ultrapassado e o momento em que nós nos observamos dentro de casa com todas essas complexidades que você citou, dentre elas você ter que se desdobrar em fazer o home office, né, o trabalho dentro de casa profissional, dar um pouco de atenção a essa necessidade profissional, não deixar ela ficar sem a criatividade, você tem que recriar o seu modo de trabalhar. E esse aqui que nós estamos fazendo é um deles. E aí também você tem que dar atenção para as crianças, para o marido, a esposa para o marido para a esposa, e toda essa situação gera muitas vezes um abatimento, porque isso se fosse 1, 2, 3 horas, está ótimo, mas quando você observa que aquilo se estende dia após dia, então você tem que entender uma coisa chamada pensar, refletir, se conscientizar dessa necessidade de reestruturação. A reestruturação é um passo fundamental para que os pais, filhos e todos os componentes do universo familiar possa entender esse momento. Não é ficar ali resmungando, puxa vida, eu tinha que sair, olha quanta coisa eu estou deixando de fazer, olha quanta coisa que eu poderia fazer, olha que coisa, nós estamos aqui e não podemos sair, até quando eu vou ficar, como é que vai ficar isso daqui 1 mês? Nossa, eu não vou ter dinheiro nem para pagar uma passagem de ônibus, desse jeito eu vou falir. Então, são as reclamações e lamúrias, muitas vezes, que vêm a abordar o questionamento, a fazer com que a pessoa entre em desespero, muitas vezes. Então, vejam, a melhor maneira que eu entendo como uma maneira de você encarar a situação é você fazer um planejamento. Trabalhar, sim, é necessário, conviver com os familiares, principalmente, mas, acima de tudo, aproveitar o momento para entender o que está acontecendo. Existe um Deus, nós sabemos, Deus Criador, Pai de todos nós, independente de religião. Nós vemos muitas religiões, mas o que não está faltando é religião. Nós temos religiões em todos os cantos. O que falta é religiosidade. Nós nos distanciamos de Deus e nos aproximamos dos problemas. Quando nós dirigimos nossos pensamentos em agradecimento a Ele, o próprio Cristo nos mostrou que quanto mais reclamação, mais sofrimento. Quanto mais louvor, quanto mais agradecimento, mais bênçãos. Então, mostrar para as crianças e mesmo para o nosso cônjuge que é um momento em que nós podemos melhorar o nosso conceito de vida através desse entendimento. Orarmos no momento adequado, agradecermos constantemente e vigiar minuto a minuto. O que é o vigiar? É entender que as reclamações só nos destroem, só nos afastam dos momentos importantes. Olha, Deus está nos dando uma oportunidade de estarmos com o outro. Então, a gente tem que expressar a alegria de estarmos juntos, de estarmos operando não só profissionalmente, mas nessa via vai e vem que é a vida de relação. Então, estreitarmos os nossos assuntos, entendermos que esse é o momento de entendimento e aproveitarmos os momentos adequados para a leitura conjunta, o filme alegre, feliz, um filme que venha a energizar positivamente a nossa vida, certo? E ficarmos atentos ao que está acontecendo, evidentemente, mas, acima de tudo, entender que isso é um processo de transformação e toda transformação requer entendimento e não reclamações, não lamúria.
não revolta, porque isso só vai piorar a situação. Inclusive, se nós não morrermos do coronavírus, como se diz, né, vamos morrer do coração, de tanto reclamar, de tanto lamuriar, de tanta preocupação, né? Trazer para nós mesmos as energias negativas que o universo contém. Agora, vamos focalizar o que é bom. Vamos assistir um bom filme, vamos ler um bom livro e fazer isso conjuntamente, não isoladamente, mas fazer com que as pessoas sintam a nossa necessidade de convívio oportuno. Sim. E não inoportuno. As reclamações, por mais justificáveis que elas sejam, as nossas reclamações não causam um pingo de admiração em quem quer que seja. Ninguém vai nos admirar porque somos reclamões. As pessoas vão nos admirar porque somos pessoas de um poder energético positivo, que estamos com o controle, não descontroladamente. Imagine o nosso filho olhar para nós e nós arrancando o cabelo. Ai, o que vai ser? Como vai ser? Ai, meu Deus do céu, ai, como é que vai ser daqui a um mês? A criança fica apavorada. Fala, se meu pai e minha mãe estão assim, o que vai ser da minha vida? Então, nós devemos passar para as crianças, e mesmo para o nosso cônjuge, boas vibrações. Olha, vamos com calma, vai dar tudo certo. Deus está no controle, no comando de tudo isso. Vamos fazer a nossa parte. Calma, mas e amanhã? Amanhã a gente vê como vai ficar. Vamos fazer hoje, o dia de hoje, ficar melhor. Vamos ter calma, vamos ler, vamos assistir um filme, vamos contemplar esse momento, não com reclamações. Então, esse é o aspecto consciencial. Não importa, às vezes a gente tem dinheiro, não pode gastar. Às vezes a gente tem uma série de conquistas que nós tivemos, mas não podemos usá-las. E temos uma série de condições, até física, muito boas, mas não podemos usar. Então, vamos usar o que nós usamos menos ainda, que é a mente, que é o aspecto mental, que é o aspecto interior. Vamos mostrar para quem vive conosco que mudamos e queremos mudar mais. Então, as pessoas, quando veem uma pessoa mudar, falam, não, isso é conversa. Ué, nós não podemos mudar? Nós não podemos melhorar a nossa condição mental? Claro que podemos. Não podemos, como devemos mudar. Então, é uma oportunidade de transformação, de melhoramento, é esse momento em que estamos reservados em nossos lares. Ricardo, aproveitando que você aprofundou o assunto sobre religiosidade, o projeto Pensamentos Mágicos, ele é um projeto religioso ou ele é um projeto que contém religiosidade? A Turma dos Pensamentos Mágicos, ou seja, o programa educacional Pensamentos Mágicos, ele tem os fundamentos na religiosidade. Religiosidade não quer dizer religião. Veja, religião é uma coisa, religiosidade é outra. Então, nós precisamos estar ligados com as forças de Deus, independente de religião. Então, a Turma dos Pensamentos Mágicos, ou o projeto que fundamenta os princípios da educação, que nós denominamos Pensamentos Mágicos, tem por objetivo fazer com que a criança, os educadores e seus pais entendam que há uma divindade. Essa divindade é o que chamamos de Criador. Então, o humanismo, o cristianismo, ser cristão independe de religião. É respeitar o próximo em suas mais profundas necessidades. É respeitar os nossos antagonistas. É respeitar os que estão a favor de nós, outros. É respeitar as ideias alheias. Então, quando nós entendemos que somos parte de um universo
e que esse universo faz parte de nós, ou seja, precisamos uns dos outros para podermos crescer, nós começamos a entender o processo verdadeiro de vida. Então, viver, qualquer um vive, ou respira, né? Qualquer um respira. Respirar, todos nós respiramos. E aí isso quer dizer estar vivo. Mas viver, de fato, a vida é um diferencial. Saber viver a vida, saber que nós temos limites, saber que as pessoas têm limites, que precisamos perdoar ou desculpar os erros alheios, tanto quanto nossos erros precisam de desculpas, porque somos imperfeitos. Entender que precisamos uns dos outros. Ninguém vai além se não tiver o apoio, o amparo, a colaboração. Nós observamos muita competição e pouco ou quase nenhum espírito de cooperação. Então, cooperar é um princípio da educação. E quando nós interagimos e nos integramos a esse processo de evolução educacional, nós crescemos de fato. Então, ter não é a mesma coisa que possuir. Conter, o poder de ter, é diferente de possuir no momento determinada coisa. Então, continuar tendo que é o grande segredo da vida. Então, uma hora eu estou 100%, outra hora eu estou 10%. O importante é que nós devemos saber que problemas todos nós temos. Eles fazem parte da vida humana. O importante é não ser problema. Esse é que é o problema de todos. É não gerar problemas, e sim equacionar o que se tem. E quando nós estamos diante de uma dificuldade, nós não podemos trazer essa dificuldade para nosso momento interior como um problema, e sim como uma necessidade de transformação, uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós possamos evoluir. Então, a Turma dos Pensamentos Mágicos, ou o programa educacional Pensamentos Mágicos, não tem religião, e sim humanismo. Nós, do Pensamentos Mágicos, temos como o principal objetivo de evoluir educacionalmente, mostrar os princípios da educação, que nós podemos avançar, que nós podemos crescer juntos, não individualmente, que todos necessitam de todos. E quando nós temos esses pensamentos mágicos em nossa vida, a vida se torna muito melhor. Bom, Ricardo, como a gente comentou, os pais estão enclausurados com os filhos em casa, e você me conta nesse podcast todo o projeto, né, educacional Pensamentos Mágicos. Eu acho que os pais devem estar um pouco ansiosos, querendo saber se tem uma data aí para que essas músicas sejam liberadas, para que eles possam assistir os videoclipes. Você pode falar alguma data para a gente? A data, assim, precisa, eu não tenho. O dia, tal, não tenho. Eu tenho o mês. Esse mês de abril, e nós estamos assinando os contratos com os intérpretes, com os compositores, com as gravadoras, que são duas, a Atração e a Gravodisc, né? Isso está sendo assinado já esses dias. Essa semana já temos vários contratos assinados, que são vários. E pelo andar da carruagem, como se diz, eu acredito que na segunda quinzena de abril nós já vamos iniciar o processo, o plano de divulgação do musical na mídia digital. Então eu acredito que dentro desse mês de abril a gente tem novidades do musical nas mídias digitais. Que ótimo, Ricardo. Então, preparem-se, famílias do nosso Brasil, que daqui a pouco os Pensamentos Mágicos vão estar aí, videoclipe, livro, música e já um espetáculo musical que eu não vejo a hora de assistir. Bom, gente, esse foi só o primeiro podcast da série dos Pensamentos Mágicos. Nós teremos o segundo episódio, que, Ricardo, a gente já pode contar o tema? Sim, é um tema muito bacana, que é convivência, melhor maneira de evoluir profissional,
social e familiarmente. A convivência. Vamos falar sobre isso, vai ser um tema muito bacana. Nada mais adequado para o momento que a gente está passando, né? Falar de convivência. É isso mesmo. Precisamos falar dele e encontrar caminhos para lidar uns com os outros. Bom, é isso, gente. Eu sou a Renata Flores e te espero no segundo episódio da série dos Pensamentos Mágicos, que o tema é convivência. E eu conto novamente com Ricardo Magalhães, o pai, o idealizador desse projeto educacional incrível, que ainda vai fazer a gente refletir muito sobre os nossos valores, as nossas questões com a família, com os nossos filhos. E ainda a gente vai saber desse espetáculo musical que daqui a pouco já está no ar aqui em São Paulo. Muito obrigado a todos. Muita paz. Termina aqui o podcast Pensamentos Mágicos. Apresentação Renata Flores e Ricardo Magalhães. Produção Compasso Colab.